Você já se perguntou por que está aqui? Não o aqui físico, mas o aqui da existência. O que é essa presença silenciosa que observa seus pensamentos, que sente suas dores, mas não é as dores? Esse é o início de todo despertar. O momento em que você percebe que há algo em você que observa o que você acreditava ser você. Durante muito tempo, te disseram que o propósito da vida era encontrar algo lá fora. Um talento, um dom, um trabalho, uma missão. Mas o verdadeiro propósito não está no que você faz. Está no que você é enquanto faz. O mundo te treinou para buscar o significado no fazer. Mas o propósito começa quando o ser desperta dentro do fazer. Respire por um instante e sinta o espaço entre um pensamento e outro. Esse espaço silencioso é o portal. É ali que a consciência se revela, e é dali que o verdadeiro propósito nasce. Quando você não se lembra de quem é, o propósito se perde. Você começa a viver papéis, identidades, expectativas, máscaras. Mas quando a consciência começa a emergir, quando o ser começa a se reconhecer, tudo muda. Você deixa de buscar sentido e passa a emanar sentido. Você deixa de correr atrás da vida e a vida começa a correr para você. O propósito não é algo que você descobre, é algo que você se torna. Ele não se revela quando você pensa, ele se revela quando você silencia. Porque o propósito da alma é o despertar da própria alma. Há quem pergunte, mas como saber qual é o meu propósito? E eu digo, o propósito não é uma resposta, é uma lembrança. Você não precisa encontrá-lo, precisa se lembrar dele. E essa lembrança acontece quando você cessa de procurar e começa a sentir. Sinta agora, profundamente. Existe algo em você que é imutável, intocado pelo tempo, independente das circunstâncias. Essa presença é você, antes do nome, antes da história, antes da mente. Esse é o ponto onde tudo começa. Esse é o propósito se revelando em forma de presença consciente. Mas a mente não entende isso. Ela quer um mapa, um manual, uma meta. Ela quer resultados, status, reconhecimento. E tudo bem, a mente faz parte do jogo. Mas você não está aqui para ser guiado por ela. Você está aqui para iluminar a mente com a consciência. O propósito verdadeiro não é um destino, é um estado vibracional. É quando cada respiração é uma oração silenciosa. Quando cada gesto é uma expressão da alma. Quando o eu se dissolve e o ser se expande. Você pode estar lavando uma louça, cuidando de uma criança, caminhando na rua, e ainda assim estar cumprindo o seu propósito se estiver presente. Porque o propósito não é o ato, é a consciência dentro do ato. Quantas vezes você já buscou algo acreditando que quando encontrasse se sentiria completo? E quantas vezes, depois de alcançar, percebeu que a sensação passou rápido demais? Isso acontece porque nada externo pode sustentar aquilo que só o interno pode oferecer. Você está tentando preencher o oceano com uma gota, quando na verdade você é o oceano. O verdadeiro propósito não se encontra no fazer, mas no ser enquanto faz. A consciência desperta não precisa de grandes conquistas para se sentir viva. Ela encontra sentido em cada instante, porque reconhece o milagre de existir. E quando você desperta para isso, algo muda na vibração do seu campo. Você deixa de ser uma mente pedindo algo à vida e se torna a própria vida se expressando através de uma forma. Você deixa de querer controlar e passa a permitir o fluxo. E nesse fluxo, o propósito se manifesta sem esforço. Você não precisa correr atrás dele. Você precisa apenas remover o que te impede de senti-lo. E o que te impede? O medo.
O medo de não ser suficiente, de ser rejeitado, de falhar. Mas perceba, quem sente medo não é a consciência, é o personagem. E o propósito começa exatamente quando você reconhece que não é o personagem. A cada medo dissolvido, um pedaço do seu propósito desperta. A cada apego solto, uma nova camada de luz se revela. O propósito não é o que você vem fazer, é o que você vem lembrar. E quanto mais você se lembra, mais a sua vida se alinha naturalmente. As situações certas aparecem, as pessoas certas chegam. O tempo se curva. O universo responde à vibração do ser desperto. E nesse ponto, você percebe: o propósito nunca foi uma meta, foi sempre um estado de consciência. E quando você o acessa, entende que nada precisa mudar lá fora para você estar em paz, porque o propósito é a paz. A partir dela, tudo flui com naturalidade. Observe agora: o que te move? O medo de perder ou o amor de expressar? Porque a frequência que o move determina o tipo de propósito que se manifesta. O medo cria propósitos falsos, ligados à necessidade de provar, conquistar, pertencer. O amor, ao contrário, cria propósitos vivos, ligados ao servir, expandir e curar. E é nesse amor que o propósito floresce sem esforço. Você está aqui, nesse tempo da Terra, para uma razão profunda: ser o canal da consciência desperta em meio à inconsciência coletiva. Seu propósito não é salvar o mundo, mas iluminar o seu mundo interior. E quando isso acontece, naturalmente você inspira outros. A vibração do seu ser se torna um chamado silencioso. Sem palavras, você desperta almas apenas sendo o que é. Essa é a missão silenciosa de cada ser consciente. Ser a lembrança viva de que a vida é sagrada. Ser a presença que recorda aos outros quem eles são. Não através de discursos, mas de energia. Porque o propósito não se ensina, ele se irradia. Você não precisa de aplausos para estar cumprindo seu propósito. A flor não precisa que o mundo a veja para cumprir o dela. Ela apenas floresce. E ao florescer, cumpre tudo. Florescer. É isso que a alma quer de você. Não fazer algo grandioso, mas lembrar que o simples é o sagrado. Que a cada olhar consciente, a cada gesto quentil, a cada silêncio que acolhe, você está sendo o próprio propósito da criação em forma humana. Quando você desperta, entende que o universo não está te testando. Ele está te treinando para lembrar. Cada desafio é uma iniciação disfarçada. Cada dor, uma depuração. E cada perda, uma libertação de algo que já não vibrava com a sua verdade. A consciência não busca resultados, busca expansão. E cada experiência, por mais caótica que pareça, é uma oportunidade de expandir. Por isso, o verdadeiro propósito não é fazer o que ama, mas amar o que faz enquanto está desperto. Nesse ponto, você deixa de perguntar o que devo fazer e começa a sentir: o que quer nascer através de mim agora? Essa simples mudança muda tudo, porque agora o propósito não vem da mente, vem da alma, e a alma sempre sabe o caminho. Sinta isso. O propósito não é sobre futuro, é sobre presença. É sobre o agora sendo vivido com tanta verdade que o tempo deixa de ser uma sequência e se torna uma eternidade viva. Nesse estado, tudo que você faz é espiritual, porque tudo nasce da consciência. E assim, lentamente, você se torna o propósito que antes buscava. Você para de perguntar qual é o sentido da vida e percebe: a vida é o sentido. O verdadeiro propósito é ser o canal consciente da própria existência. Ser a presença que toca o mundo sem precisar de palavras. Ser o ponto silencioso onde o infinito se reconhece em forma humana. Agora feche os olhos da mente e abra os olhos da alma.
Tudo o que você buscava já está aí. Você é o propósito se revelando. Você é a própria consciência lembrando de si. E quando você se lembra, o mundo ao seu redor também desperta. Você não veio apenas para viver. Veio para lembrar que é a própria vida se vivendo.